Buenas! Estamos aqui para mais um podcast Estação 29 do site Paralelo 29. Eu sou José Mauro Batista, aqui o meu colega Rodrigo Dias, e a gente está recebendo aqui a Michele Torrico, uma influenciadora bastante conhecida em Santa Maria, e a gente está aqui para esse bate-papo que tem o patrocínio do Bela História Antiquário e Brechó, que fica ali na Barão do Triunfo 1283, né? Então, restauração de móveis, enfim, se encontra tudo nessa loja aí. Então, Antiquário Bela História. E a gente está aberto aqui, né, Rodrigo, para mais patrocinadores deste podcast. E também, né, a quem está nos assistindo, que não esqueça de, quando entrar no YouTube, né, curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal, né, do Paralelo 29. E então passo agora para o Zé Mauro aí dar o pontapé inicial na nossa conversa aí com a Michele Torrico, né? Um prazer receber você aqui no nosso espaço, né? Prazer é meu. E vamos então dar início a essa conversa aí. Pois é, Michele, tu és formada em Direito, né? Sim. O que te levou a ser influenciadora digital e não, atuar na área do Direito, né? Sim. Meu pai queria muito que eu seguisse a área da saúde. Cheguei a fazer fisioterapia há algum tempo. Ele queria que eu fosse médica. E aí, nisso, eu gostava muito de investigação. Eu gosto dessa coisa de pesquisar, de investigar. Se eu pudesse, eu teria sido, acho que, agente da FBI, né? Mas o direito me permitiria, talvez, atuar em delegacias nesse sentido. E aí, eu comecei a fazer direito. Nesse processo, eu comecei a postar coisas da minha vida pessoal nas redes sociais, na época do Orkut. Tempo do Orkut ainda. Tempo do Orkut, exato. E cheguei a ter 5 perfis no Orkut, várias comunidades, e nisso meio que foi surgindo também o Kazuca da RBS, e aí eu fui participando dessas plataformas digitais que estavam acontecendo nesse processo todo da evolução da internet. E aí, nisso, eu criei a minha fanpage, porque nesse meio tempo eu engravidei e comecei a me aprofundar mais sobre moda. Que idade tu tinha aí, Eu Michele? tinha 23. Nessa época que eu já fazia, minhas fotos eram antes, eram 19. Mas aí depois que eu tive minha filha, que foi com 25, 26... Aí eu participava às vezes como modelo fotográfica dos programas que tinham aqui na televisão local. E aí, nisso, ao mesmo tempo, eu criei a minha fanpage, que era o Closet by Michele Torrico. E aí, nisso, eu fiz o curso de consultoria de imagem, porque aí quando as lojas... Tu já estava formada em Direito aí ou ainda? Não, ainda não. Estava estudando. Já porque tinha começado. Já tinha começado. Eu comecei Direito lá em Santa Cruz e depois terminei aqui. Porque eu ia e voltava e acabava ficando cansativo. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei grávida, daí atrasou um pouco também da faculdade, aí eu tava fazendo uma matéria aqui, outra ali, tentando dar conta do que tava acontecendo na minha vida pessoal. E aí, nesse final do meu curso, o pessoal falou assim, vamos transformar a tua página num programa de TV. No canal da NET aqui na época, né? Sim. E Acho aí, que não tem mais, né? Não. Daí eu fiquei 1 ano com o programa, porque depois a NET teve que fechar todos os programas que ela tinha. Eles não poderiam mais ter um canal. Aí foi até depois outra pessoa que acabou comprando o canal, porque a NET não poderia ter mais um canal dela. E aí, nesse período em que eu trabalhava como modelo fotográfica, o pessoal da Pastel Store entrou em contato comigo para fazer uma participação num seriado que eles tinham, que era o Soda Boy. E queriam que eu fizesse um papel de... como é que fala o nome quando a gente tem nos filmes, agora me fugiu a palavra... que tem as outras pessoas ali na cena. Figurante. Isso, ia ter uma pequena fala, assim. E aí eu fiz esse papel
E depois o pessoal, não, vamos seguir, vamos inserir o teu personagem em mais partes dessa história toda que a gente tá fazendo aqui. E aí, nisso, eu comecei a falar, a me comunicar melhor. Porque eu sempre fui muito tímida. E nessa época em que eu tinha estourado, vamos supor assim, no Orkut, que eu tinha perfis e tinha participado de algumas reportagens da RBS, era só foto, porque a gente não tinha ainda vídeo. Sim. Tu postava, no caso, as fotos tua em ambiente familiar. Isso, em festa, coisa assim. E isso começou a atrair. Exato, e aí no mesmo tempo eu fui musa do Inter, e daí tinha foto também de musa. Até lá não tinha um retorno financeiro? Não, era só mais não. Exato, era mais por hobby, assim, sabe? E aí, nisso, veio o Snapchat, que era aquela coisa de tu se filmar e falar em vídeo. E aí começou a estourar o Snapchat e os stories no Instagram. E aí veio o programa, que daí eu convidei esse pessoal dessa produtora pra me ajudar a dirigir o programa, a filmar tudo. E a gente teve 1 ano de programa, e aí com eles eu aprendi muito sobre me comunicar, e aí nesse processo todo de 1 ano também veio toda essa função dos stories, e eu acabei pegando gosto por isso. Aí no final do ano, quando a gente falou, vamos ter que encerrar o programa, aí eu falei, bom, eu vou seguir na internet, vamos seguindo fazer mais alguns vídeos no YouTube, porque eu gosto disso. E aí eu me encontrei, aí eu só me formei para os meus pais não ficarem chateados do investimento que eles fizeram em educação. Mostrar para eles. E tu seria praticamente a influência de primeira geração, como você diz. Exato, e aí foi tudo isso que foi surgindo. Nessa época do Orkut, né, eu também sou dessa geração, não existia, pelo menos eu não lembro, existia a palavra influencer naquela época. Não, aí foi assim, veio o Orkut, com isso veio os blogs, as blogueiras, aí até na época eu pensei em criar um blog, Closet by Michele Torrico, mas eu não queria escrever muito, eu queria mais era postar fotos. Então eu falei, não, vou criar uma fanpage que eu ofereço esse serviço que eu trabalho como modelo para as lojas, como uma vitrine dessas lojas. E quando começou isso? De trabalhar, tipo... E aí foi isso. Aí nessa época que eu criei a fanpage, eu já comecei a cobrar das lojas. Era com permuta no começo. Eu vou divulgar o teu produto. E começaram a te procurar também nesse... Exato. E aí sim, aí quando veio o programa, eu falei, não, eu preciso ser bem responsável com o programa, porque eu tenho uma equipe para pagar. Então, quando eu fiz o programa, eu falei, eu não vou fazer nada por permuta. Porque eu tinha que ter responsabilidade com as pessoas que trabalhavam pra mim, né? Eu não ia poder pagar eles com as blusinhas que eu ganhava. Então, a partir daí, quando eu comecei a ter o programa, foi uma fonte de renda. E aí, eu trabalhei por 1 ano dessa forma. E aí, depois, quando encerrou, eu segui só na internet. E aí, sim, também cobrando. E aí, virou realmente um trabalho. Com quantas pessoas tu trabalha, Michele? Tu tem uma equipe? Como é que funciona, assim, o teu modus operandi? A minha equipe é o meu marido. Eu e meu marido. Uhum. Porque nessa época que eu tinha o programa, eu tinha toda uma equipe, sim, né? Sim. Tinha pessoal que ajudava na criação do site, de posts e tudo mais. Uhum. Mas aí depois que eu fiquei na internet mesmo só, aí eu comecei a aprender... os meus posts sou eu que edito, eu que faço, o Gui me ajuda a filmar quando tem alguma outra gravação. E o teu esposo tem uma produtora, alguma coisa assim? Não, ele trabalha com marketing também, mas ele trabalha mais nesses bastidores, em parte de criação, de site, de tráfego pago, então ele trabalha nessa outra parte, né? E, Michele, como é que tu avalia hoje, né? Quantos anos já te considera influencer? Desde a época do Orkut, porque foi muito engraçado. Sem revelar a tua idade, como você diz, né? Mas eu acho que, tipo, mais de 10 anos. Mais, sim. A fanpage vai fazer mais de 10 anos. E antes da fanpage, eu já era conhecida no Orkut. E hoje, como que tu avalia a fase atual hoje das redes sociais, né? Que tu vive disso, né? Sim. Hoje é teu principal trabalho. Como que tu avalia hoje as redes sociais, né? Como sendo o teu trabalho, ele continua ainda nessa crescente, estabilizou? Qual é a tua avaliação que tu tem disso hoje, né? Que tá já imergida nesse mundo, né? Eu acho que ele deu uma estabilizada, mas é algo que vai fazer parte, porque a gente não vai regredir a internet, né? Eu acho que
Antigamente a gente tinha os atores, os famosos, e tu acaba também se tornando um famoso depois que tu é conhecido por mais pessoas na internet. E aí eu acho que essa coisa de influenciar, que é realmente tu influenciar as pessoas, isso vai se perdendo ao longo de que tu vai só pensando no dinheiro, né? Porque eu acho que tu se vende pra tudo, né? E aí não é mais uma influência natural da tua vida, né? Que a gente começou assim como influenciadores. Era o produto que eu usava, ou seja, a Xuxa divulgando Monange, o pessoal não acreditava. Mas se eu passasse um creme em casa, as pessoas iam acreditar, não, porque ela é uma pessoa mais real, né? Eu me conecto melhor com ela, então é nela o que ela usa, eu acredito. E eu acho que ao longo desse decorrer dos influenciadores, isso meio que foi se perdendo. Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Sim. E o dinheiro importa, né? Então, às vezes, tu vai querer vender um produto que nem tu usa, né? Vai querer divulgar algo que de repente não é. Então, acho que esse papel de influenciar, ele meio que tá perdendo o mercado. As pessoas estão até usando outro nome hoje em dia, criador de conteúdo. Que também é algo meio polêmico. Esses dias eu postei, né, até nas minhas redes, porque hoje é um Ctrl-C, Ctrl-V. Tu entra num perfil, tu vê um conteúdo, tu pensa que aquela pessoa criou, mas aí tu entra num outro, e aí já vai ver o mesmo, e aí viu aquele conteúdo antes. E se tu for pesquisar mais a fundo, tu vai ver que outra pessoa... E isso seria uma crítica, por exemplo, aos grandes influenciadores que hoje tem, né? Que tem, na verdade, né... No país hoje, no mundo, tem influenciadores que eles acabam se tornando uma marca, na verdade. Exato. Né? Seria uma crítica também esse tipo de trabalho que hoje, né, eles prestam, né, de forma profissional. Sim, também, porque hoje em dia, como eu disse, né, vale tudo pelo dinheiro. Então, hoje em dia a gente vê até o pessoal divulgando esses jogos, produtos milagrosos que não existem. Então, a pessoa quer o dinheiro e se vai influenciar outras pessoas a consumirem aquilo, elas não estão nem aí. Tu seleciona, por exemplo, o conteúdo que tu vai promover? Sim. Hoje em dia, sim. Eu sempre tive muito cuidado com isso, porque eu tive esse acompanhamento de pessoas que me seguem desde a época do Orkut até. Então foi uma relação muito de confiança que as pessoas depositaram em mim. É claro que eu mudei muito nesse meu decorrer de coisas que eu achava que eram legais e que hoje eu não acho. Então eu aprendi... Tipo o quê? Tipo, esses produtos milagrosos, assim, sabe? Esses produtos muito voltados para a área da beleza, produtos emagrecedores. Que prometem emagrecer a pessoa em 2 semanas. Exato. Então, essas coisas eu fui desconstruindo, né? E entendendo também que eu poderia ser também um papel de pressionar as pessoas, de ter essa pressão estética nas pessoas. Eu sempre tive muito esse cuidado, assim, quando eu fazia as coisas, de explicar para as minhas seguidoras que eu estava fazendo aquilo por mim, não porque era uma tendência. Eu já tinha muito essa coisa em mim, mas não era como é hoje, assim, sabe? Uma preocupação mesmo com isso, com o que eu compartilho. Michele, uma curiosidade, eu já vi teu perfil, né, evidentemente, e vejo que tu comenta quando tu faz um procedimento estético, enfim. Eu vou te perguntar, então, quantos procedimentos tu já fizesse e se tu tem algum que tu se arrependeu de fazer e não recomenda? Estéticos, assim, mais comuns, assim, botox, preenchimento, já fiz no meu rosto. E quando eu tinha 19 anos, eu coloquei silicone. E aí depois, antes de eu casar, em 2019, já fazia muito tempo que eu tinha que trocar a minha prótese, e eu acabei trocando e fazendo uma outra cirurgia, que foi uma lipo e uma mini abdominoplastia. E aí eu teria que trocar a minha prótese e eu tive que fazer redução do seio também. Uhum. E não é um arrependimento, mas até hoje eu digo para as minhas seguidoras que pra mim é difícil lidar com as cicatrizes, assim, sabe? Tu recomendaria hoje? Ou em que situações tu recomendaria ou não recomendaria? Não, recomendar eu não recomendo. Nunca, assim, até os posts que eu fiz, quando eu fiz a minha cirurgia, que eu fiz contando, porque as minhas seguidoras iam ver eu com uma roupa que eu não ia poder trabalhar, então eu acabei contando pra elas, gente, vou fazer uma cirurgia e tal. E aí,
depois eu apaguei esses posts, porque até eu tinha feito alguns contando que eu ia fazer a operação, e depois eu apaguei todos, porque eu não quero induzir ninguém a fazer essa cirurgia, entendeu? Cada um faz aquilo que acha que é necessário, mas eu não vou ficar fazendo propaganda e dizendo que aquilo é bom, entendeu? Até porque eu deveria ter me preparado também pra pensar assim, eu vou ter uma cicatriz agora maior, a cicatriz que eu era menor. Então, tudo isso eu não tava preparada psicologicamente pra ver no meu corpo, né? Eu não fiquei com nenhuma cicatriz feia, nem nada, mas é uma cicatriz, né? Às vezes tu olha um machucadinho, por exemplo, aqui, tu sabe, foi um vidro que raspou aqui na minha mão. Eu sei as marcas do meu corpo. Então, pra mim, foi complicado, assim. E, Michele, né, eu acho que nesse ponto, hoje, cada vez mais, né, inclusive através de influencers, essa questão de cirurgias estéticas, né, é oferecido na ampla mídia, através das redes sociais também, né? O pessoal às vezes chega aí para outros países, inclusive, para fazer esses procedimentos. Hoje, tu quer dizer que tu te arrependeu de alguns procedimentos, ou a dor que isso te trouxe psicologicamente pro teu corpo? Não me arrependi de ter feito, porque eu tô satisfeita com o resultado. Mas eu deveria ter me preparado melhor e entendido que eu ia ficar com uma cicatriz diferente, sabe? Ter buscado enxergar que também aquilo que eu ia fazer não ia resolver o que eu tava buscando, sabe? Porque não existe algo que vai ficar perfeita. Porque até surgiu uma polêmica agora, nesses dias, né? Da Meta, do Facebook, por exemplo, que cria filtros, né? De beleza que é humanamente impossível de se alcançar, né? E isso tem afetado os jovens, né? Você tem filho já, né? É filho ou filha? Filha. Né? E isso tem afetado principalmente nossas crianças e jovens. Então você, como mãe hoje, como influenciadora, tem uma nova postura quanto a isso? Sim, em 2020 eu parei de usar filtros, ou seja, vão fazer 3 anos que eu não uso nenhum filtro nas minhas redes sociais. Eu tinha até uns filtros meus quando eu fiz, eu pedi pra ser algo bem natural, mas às vezes assim era um filtro, né? E eu falei, não, eu não quero mais usar porque eu não tava me reconhecendo. Eu tirava aquele filtro e eu não me reconhecia, sabe? E foi muito, assim, eu fiquei, gente, não posso ficar presa a isso. E aí eu fui e hoje eu não uso mais. E a minha filha às vezes usa alguns filtros de bichinho, a gente vê que os adolescentes não gostam de tirar foto. E eu sempre digo pra ela, filha, tu é linda, sabe? Sempre eu tento falar isso pra ela e não pra ela usar esses filtros, ainda mais esses filtros de bichinho, sabe? E até tem uma série que eu vi que é Years and Years, não sei se vocês já viram essa série. Ela teve uma só temporada, é muito boa, é uma série antiga, de 2019. E aí era tipo no futuro, assim, aí as crianças, era uma máscara, né, que ela fazia um filtro, ou seja, pra pessoa não só ficar naquele filtro do telefone, mas quando ela saísse as pessoas veriam aquele filtro, né, nela. Sim. E o quanto isso é problemático. E a menina usava esses filtros de cachorro na série, né? E isso em 2019 que eles criaram essa série. E nem se tinha a dimensão do perigo dessas coisas que iam se tornar hoje, né? Às vezes essas séries a gente pensa, são que nem Black Mirror, tu pensa, é muito futurista. Não, ela tá bem presente, né? É bem presente, né? Então, eu tenho essa preocupação, eu sempre falo pras minhas seguidoras. Até esses dias eu falei que muitas vezes dizem, é fácil ela não usar filtros se ela faz procedimentos. Mas tem muitas meninas super novas que fazem já também procedimentos muito cedo e que não conseguem ficar sem filtro. Até não só em relação a filtro, agora houve o caso recente, né? Sim, exato. Né, por lipoaspiração, e isso aí tem sido recorrente. Né? Pessoas que são assim lindas, né? Mulheres lindas, né? Que não precisariam de nenhum procedimento. O Brasil é o país que mais realiza cirurgia plástica. Pois e o que explica isso? Há uma demanda aí. E agora está surgindo no até mercado. Sim. Também nesses dias agora, fotos, né, de pessoas com uma certa idade já e o pós
surgir que o pessoal se questiona, mas será que é verdade? Será que é fake? Até, não sei se você chegou a ver alguma matéria nesse sentido, né? De pessoa que tinha 65 anos e ficou com uma aparência de... Eu vi ontem uma, assim, que fez uns preenchimentos. Eu falei, meu Deus do céu, será que é? Pois é, hoje em dia, com a internet, é muito fácil tu enganar as pessoas, né? Inclusive, uma das minhas bandeiras hoje em dia é combater a desinformação. E isso é uma desinformação. Tu acha que não é possível chegar... Você que, né, já fez vários procedimentos e tem um conhecimento maior, tu acha que daquela forma não tem como chegar... Não se atinge aquele... Eu acho que até sim, mas a pergunta é por que atingir isso? Por que querer ficar daquele jeito? Por que a gente não se amar com 60 anos? A gente tem que se questionar isso. Por que eu tenho que ter 60 e parecer ter 30? Voltar ao tempo. Entendeu? Sim. Michele, continuando nesse tema, como é que tu lida com a questão da tua privacidade, já que tu tem a tua vida exposta, né, nas redes sociais? Como já. É que tu já sofreu invasão de privacidade por conta dessa exposição? Não, sabe que eu acho que desde como eu comecei a lidar nas redes sociais, eu sempre fui muito aberta com as minhas seguidoras, e todo esse processo de autoconhecimento e mudança que eu vivi dentro das minhas redes, elas foram vivendo junto, né? E eu compartilhando meu sofrimento, aquilo que estava me trazendo angústia e dizendo que eu ia mudar. Então, naturalmente, quem não se encaixava mais naquele perfil que eu era foi indo embora, sabe? Foi dizendo, tô parando de seguir, vai com Deus. Eu acho que aí, então, acho que entra no assunto que o Zé também, né, a gente... tem uma mudança de comportamento teu nas redes. Tem. Porque pelo que eu vejo, tu era patricinha, tu tinha um perfil patricinha. Tinha. Hoje, não te considera patricinha? Não. Qual é o teu perfil hoje? Tu te vê nas redes sociais. Tipo, se tu tivesse te assistindo, né? Com certeza, uma mudança bem radical, né? E por quê? Por que levou a isso? O que foi... Em no final de 2018, eu tava assim, me sentindo perdida, sabe? Essas crises existenciais que a gente tem, né? E aí eu falei, não, preciso procurar terapia, procurar me conhecer, procurar resolver os conflitos internos e externos que eu tinha, assim, muito com meu pai, minha mãe, por exemplo, da faculdade, né? De ter tentado buscar fazer aquilo que eles queriam que eu fizesse, né? Tive depressão, tive várias coisas. Chegou a cogitar desistir das redes? Não, mas... não, porque isso era algo que era meu refúgio também, sim, sabe? Não era algo que, na época, não era algo que era ainda tóxico, que nem é hoje, né? E aí, então, eu comecei a fazer terapia e comecei a me conhecer. Inclusive, isso foi fundamental, assim, para os processos que eu fui viver depois, de perdas. E aí veio o autoconhecimento. Dentro disso, eu comecei a estudar sobre o feminismo, porque eu entendia os meus problemas pessoais, mas eu entendia que tinha uma barreira na sociedade que eu não estava conseguindo compreender. E aí, com o feminismo, veio um clarão, assim. Tu virou feminista. Exato. Eu tive compreensão do que é ser mulher, né? E aí, nisso veio, assim, um clarão e um monte de questionamento e um monte de coisa, assim. E aí eu li o livro O Mito da Beleza, que foi até esse processo que eu mudei de como eu era também uma pressão estética para as minhas seguidoras, né? Para quem me acompanhava. E aí, sim, aí foi nesse momento que eu pensei em desistir. Porque eu chorava de noite e pensava assim, gente, eu não posso ficar aparecendo aqui e divulgando isso e falando aquilo, sendo que isso é mais uma artimanha do sistema para controlar as mulheres. Tipo, como é que eu vou fazer, sabe? E aí, pra mim, foi muito difícil isso. Foi assim, uns 3 meses que eu só chorava e pensava como é que eu vou seguir, porque eu não quero
fazer parte desse sistema, sabe? E aí, foi isso que levou a tu começar a se posicionar. Eu vejo, por exemplo, nas postagens do Paralelo, obrigado também, seguidor aí, né? Eu vejo que tu tem se posicionado, né, muito firme, Sim, né, em relação a projetos na Câmara de Vereadores, a uma série de discursos, né, discursos, e narrativas. uma série de questões assim. Que tu tem se posicionado, né? Eu te faço uma pergunta no sentido assim, isto em relação aos teus anunciantes, clientes, patrocinadores, enfim, tu já sofresse alguma pressão em relação a esses posicionamentos? Sim, nas eleições do ano passado, sim. Eu perdi bastante trabalho por causa disso. Uhum. Seguidor, tu chegasse a perder? Sim, também. Houve uma tentativa de cancelamento aí. De deixar de me seguir. Claro, cancelamento sim. Eu tava na lista dos boicotes aqui da cidade. Aquela lista que teve, meu nome tava lá. Aí... Vamos esclarecer bem isso. Tu acabou se posicionando nas eleições presidenciais. Sim. E tinha consciência disso? Quando tu fez? Sim. E é por isso que... Tu assumiu a bandeira do ele não, é isso? Sim. Como é que foi? Né, as pessoas... Quem é o ele não? Tu se posicionou contra a reeleição do Bolsonaro. Sim. E aí foi isso que levou algumas pessoas a não gostarem desta tua posição. Mas assim, foi tudo eu acho assim que sou muito grata pelas coisas que aconteceram na minha vida e tudo que desencadeou. Por exemplo, teve o processo de autoconhecimento, depois veio o feminismo, que se eu não tivesse o autoconhecimento teria sido muito mais devastador pra mim. E depois ainda veio a perda da minha mãe por causa da Covid. Pois é, eu lembro que tu, na época, né, chegasse a postar nas redes, aí, enfim, né, uma maneira até de revolta, né, com a questão da Covid e das pessoas que não se vacinaram. Tu considera que tua mãe foi vítima de fake news ou dessa campanha anti-vacina? Foi. E aí, como eu tava te dizendo, né, nesse processo todo que eu fui mudando, as pessoas já foram deixando de seguir, sabe? Foram deixando de seguir porque automaticamente comecei a falar sobre feminismo, comecei a alertar as mulheres sobre violência doméstica, comecei a falar sobre a pressão estética, comecei a falar sobre várias questões relacionadas às mulheres, né? Nesse período todo. Então, muitas das vezes, antes ela só queria entrar no meu perfil pra ver dica de batom e de look, e ela não ia mais ter aquilo. Ela ia ter alguém falando outros assuntos que às vezes iam tocar. Sim, mas... Por outro lado, tu ganhou novos seguidores. Exato, sim. Compensou essa hoje tua em dia mudança, desse ponto de vista? Com certeza, eu sempre digo, eu ganhei na qualidade, né? Perdi na quantidade e ganhei na qualidade. Então, foi tudo um processinho acontecendo. E aí veio a pandemia, eu já vinha alertando as pessoas, né? Gente, vamos se cuidar. Graças a Deus, eu dizia na minha família, ninguém pegou Covid, né? E numa coisa de alertar as pessoas. Só que a minha mãe... Nesse período todo eu fiquei mais longe dela, porque ela morava com a minha avó e eu seguia trabalhando, então a gente não tinha Tava mais exposta ao Exato, vírus. e eu falei, não vou ir porque tem esse cuidado. Mas ela nunca deu bola pra isso, sabe? Às vezes eu brigava com ela chegava lá em casa com aquelas máscaras de tricô e eu falava, mãe, isso aqui não é máscara, né? Tem que usar a máscara certa e tal. E aí eu falava, aí começou a campanha da vacinação. Aí sim veio a vacina, né? Aí minha avó tomou vacina. Eu falei, ai, graças a Deus. Porque eu tinha muito medo pela minha avó, porque eu sabia que a minha mãe tava sendo irresponsável. E aí minha avó tomou vacina e eu falando pra ela, mãe, agora tu pode tomar. Ah, não sei o que lá. E ia empurrando. E aí nesse meio tempo ela dizia... acho que eu tô com Covid. Eu, mãe, não pode brincar, tu tem que... E ela dizia, não é. Achei que era, mas não é. E aí... Mas ela chegou, assim, a duvidar da vacina? Ou demonstrar medo em relação à vacina? Sim. Ela tinha algum posicionamento, né? Eu acho que ideológico quanto a isso? Entrou nessa Sim, nessa discussão? A mãe, ela sempre teve alguns preconceitos, assim, e eu não julgo ela, porque a gente tem uma geração ainda de mulheres mais velhas que não entendem o papel da mulher, não se questionam, ou fazem parte, apoiam esse tipo de sistema, enfim. E aí a mãe sempre teve alguns preconceitos, assim, sabe?
muito dessa criação, cresceu numa cidade pequena, e enfim, sempre teve essas coisas assim com ela. E aí, andava com pessoas também que tinham esse mesmo pensamento, né? Assim, então, ela não tinha alguém que falasse pra ela, Aparecida, não, tu tem que, né, acreditar na ciência. E aí, ela começou a ser alimentada por esse discurso anti-vacina. Às vezes ela falava brincando, mas tem chip na vacina. Eu, mãe, vai ter um chip na vacina. E aí, eu toda hora, assim, nas conversas do WhatsApp pra ela, mãe, agora... vai ter a campanha pra tua idade, vai se vacinar. Aí, no Dia das Mães, a gente foi lá, foi passar com ela. Foi a última vez que eu fiquei mais tempo com ela, antes dela falecer. E aí, na mesa do almoço, minha sogra falou, Aparecida, tu já se vacinou? Não vou, eu já tô tomando cloroquina, não sei o quê. Ela tomou cloroquina? Isso não é nada e tal. E eu, mãe, e aí, sabe quando... a gente não quer entrar numa briga, numa discussão, tu já tá vivendo uma pandemia, tu já tá vivendo assim, eu falei, mãe, não é, tu tem que pensar que não é isso, enfim. E aí deu foi esse Dia das Mães, passou uns 30 dias, nem isso, e aí ela mandou mensagem. Não, ela ia me visitar, e falou assim, eu vou pegar a Betina e diz pra B que ela vai posar comigo, que a gente vai comer X. E eu, tá, daí no outro dia ela não veio, e eu mandei mensagem, achei que tu tinha vindo. Amanheci meio ruim, com tosse e tal. E eu, mãe, olha o Covid, você cuida, não sei o quê. Ela, não, mas não é nada. Aí, no dia que meu pai faziam 2 anos, no dia 5, ela mandou mensagem dizendo... 5 de... junho. Eu positivei. Tá todo mundo com Covid aqui em casa. E eu falei, mãe, tu nem vacinada tá. Foi a primeira coisa que eu disse pra ela na mensagem. Mãe, tu nem vacinada tá. E aí ela, sim, eu sei, mas eu tô me cuidando, já comprei os remédios que tem pra tomar. Eu disse, compra aquele negócio que tem que ver a oxigenação, porque às vezes tu acha que tu tá bem e tu não tá bem, então fiquem se controlando, faz favor, se cuidem e tal. Aí no outro dia, Isso foi na segunda que eu liguei, e aí na sexta ela já tava bem pior, né? Tipo, foi fulminante, assim. E aí Mas ela chegou a ser hospitalizada, sim, entubada, essas coisas? Isso foi na segunda que ela me falou que tava com tosse. No domingo, que faziam 2 anos que meu pai tinha falecido, ela me liga, tô indo pra Santa Maria, vou ter que baixar tua avó, porque ela não tá bem. E eu não acredito. Eu falei assim, gente, bem no dia que faz 2 anos do falecimento, a avó baixa o hospital. E eu falei, e tu, como é que tá? Não, tô com tosse, mas tô bem. Aí cheguei lá no hospital, fui levar algumas coisas que elas precisavam lá no hospital. Aí vi ela. Foi a última vez que eu vi ela pessoalmente. E aí... A minha mãe. E a minha mãe, porque a minha avó vai ver depois. E aí a avó já baixou o hospital porque ela já tinha um problema no pulmão, ela tinha água no pulmão, e a geriatra dela disse, não, ela tem que ficar no hospital pra se recuperar bem. E aí nisso... a mãe ficou segunda, terça em casa, e eu ligando pra ela, mãe, tu precisa de alguma coisa, precisa não sei o quê. E ela, não precisa de nada. Aí na quarta-feira meu irmão liga e diz assim, pega a mãe e leva pro hospital. Aí eu liguei pra ela, falei, mãe, vamos pro hospital. Ela, não vou, teu irmão tá fazendo alarde, eu tô bem. Eu não queria ir. Eu tô bem. E aí, nisso o Thiago foi lá pra visitar ela. Porque ele também tava com Covid, né? Daí ele foi lá no apartamento que a gente morava. E aí a empregada que também tava com Covid falou, não, Thiago, leva tua mãe pro hospital porque ela não tá bem. E ela foi pro hospital. Dali ela ficou, acho que a gente falou, uns 3, 4 dias. Minha avó começou a piorar, porque viu que a mãe também tava no hospital. E aí eu falei um dia com ela pela internet, que falava que podia só fazer uma ligação por dia. Foi a última vez que eu falei com ela, e depois no outro dia ela foi entubada, e de lá ela não saiu. Foi fulminante. Foi quantos dias? Ela ficou, acho que faz uns 20 dias. E a partir disso foi a tua virada de chave, daí... nesse mundo das redes sociais e teu posicionamento, porque hoje, né, até tu tá com a camiseta aqui, né, tudo é política quando você é mulher, né,
da Barbie, né? Da Barbie fascista pra feminista comunista. É uma mudança. Foi a partir disso daí também que foi uma virada de chave tua, principalmente com um posicionamento mais forte nas redes sociais, né? Como influenciadora? Sim, como eu te disse, eu já vinha me posicionando sobre o feminismo e alertando várias coisas, mas nessa parte política mesmo foi depois da perda da minha mãe. Porque eu entendi o quanto aquilo matava, né? A desinformação matava. Michele, e tu não é filiada a nenhum partido, não? Não. Já te convidaram? Não. Pra concorrer, por exemplo? Não, nunca me convidaram. Me convidaram antes de eu ser quem eu sou hoje. Quando eu era Barbie, me convidaram. Agora que eu me posiciono, não me convidaram. Qual partido? Quem te convidou? Eu não me lembro. Acho que era PSD na época. Eu não me lembro que faz tempo, porque era bem quando eu era mais... Não era ligada muito nisso, sabe? Mas agora... Na época tu não sabia muitos nomes de partido, hoje tu sabe. Não, exato. Uhum. E aí foi isso, daí eu comecei a estudar mais sobre política. Tu acompanha a Câmara de Vereadores? Possivelmente sim, né? Sim. Qual é a tua opinião sobre essa legislatura, sobre os debates que ocorrem lá? Ai, eu acho assim que no geral, não só aqui em Santa Maria, mas no geral a gente tem visto muito essa pauta conservadora, né, no debate. E eu tento também hoje trazer a política para a vida das pessoas, porque é isso. Sempre que aí comecei a falar de política, perdi mais seguidores, porque tem muita gente que fala assim, falar de política é chato. Mas por ter esse pensamento de falar de política é chato, que as pessoas não se envolvem e a gente está sempre reclamando dos mesmos problemas. Porque a gente não tem gente nova lá querendo trazer solução. Esses dias até eu participei de um outro podcast também e falei sobre isso. O grande problema é que as pessoas ficam com essa coisa de picuinha, sabe? Do partido A, do partido B, do partido C. Aí, por exemplo, tá um governo agora, tá. Aí ele tem uma ideologia diferente. Aí eu vou chegar e vou mudar, eu vou parar de fazer aqueles benefícios que ele estava fazendo para toda a população, porque ele era o meu inimigo partidário, sabe? É uma coisa assim tão infantil que as pessoas, em vez de querendo fazer algo para todo mundo e projetos que visam o benefício de toda uma sociedade, não. Eles fazem só coisas pro seu umbigo e para aquilo que vai beneficiar uma pequena parcela da população. E só para abrir um espaço. Hoje, né, faz críticas, né, aos posicionamentos de alguns políticos locais. Tu te identifica com alguma ideologia ou alguma bandeira política hoje? Como que tu te vê também como um ser político, né? Eu me vejo como um ser que busca o progresso. Eu me vejo como uma pessoa progressista, né? O progressista no sentido correto da palavra. Porque eu digo, hoje em dia o que falta para as pessoas é isso, sabe? É conhecimento e educação. Tu acredita em direita e esquerda? Acredito. Tu acha que tem esses dois lados? Sim, eu acredito sim. Então tu seria mais esquerda? Esse seria mais esquerda. Sim. Na verdade é que se a gente for ver o sentido da palavra progressista, ele é de esquerda, né? Hoje em dia ele foi tomado por um partido que se chama PP, que é o Partido Progressista, que de progressista, ao meu ver, não tem nada, né? Porque defende pautas conservadoras. Então, nesse sentido, eu sinto que falta isso, né? Até na questão da divisão de esquerda e direita, é isso. Quem começou com a esquerda foram os progressistas na história, né? E aí isso foi meio que se perdendo. Sim. Então, eu sinto que falta hoje as pessoas conhecimento sobre palavras, conhecimento sobre nomenclaturas, porque hoje a gente vê, ele é do Partido Liberal, aí tu vai ver liberal pra quem? Liberal pros grandes empresários? Pra quem é rico ficar mais rico e quem é pobre ficar mais pobre? Ou é liberal? Aí o Partido Liberal quer controlar a minha individualidade. Aquilo que eu decido fazer com o meu corpo, ou com quem eu quero casar. Qual é a tua posição sobre aborto, por exemplo? Que é um debate que tá aí, né? Sim, eu acho que sim. Toda mulher tem direito sobre o seu corpo. Por que o homem decide ser pai ou não, e a mulher não pode decidir ser mãe ou não? Né? Uhum. O homem tem uma escolha. A mulher não tem uma escolha. Por quê? Por isso que a minha camiseta é tudo é político quando é mulher. Porque nós, mulheres, não temos esses direitos. Mas aí tu defende em todos os casos aborto? Sim, só os em todos que estão os casos. em lei? Em todos os casos. A mulher pode ir lá e fazer o aborto quando ela quiser.
Dentro daquele limite lá pra ser. Sim, até 22 semanas que não corra risco pra ela, né? Tu não vai estar com 9 meses que fazer um aborto. E isso, por exemplo, que que eu vejo que é o assunto que mais a extrema-direita, né, se utiliza desse discurso anti-aborto, né? Mas há outras pessoas aí que não são extremistas, direita, né? Que não são extremistas e que têm um pé atrás com o aborto, né? Isto já te trouxe alguma dor de cabeça ou alguém que já te xingou por isso? Não. Por esse posicionamento? Não, na época das eleições teve bastante gente que falou assim, tu vai ficar defendendo o pobre. Porque eu né, te parabenizo até pela a tua coragem de tomar determinadas posições, independentemente de se concordar ou não com elas. Eu digo até que concordo com a maioria delas, né? Mas o que eu me refiro, né, é que as pessoas, né, acabam, como é que eu vou dizer assim? Rotulando. Atacando. Enfim. Nunca te chamaram, por exemplo, da esquerda caviar, esquerda do iPhone, né? Tem esse discurso, né? Sim, na época da eleição, sim, tá defendendo os pobres, comunista do iPhone. Sim, mas é que a pessoa... Eu vou discutir com uma pessoa que diz isso, entendeu? Sim. Eu não tenho paciência. Então, essa pessoa deveria procurar estudar, entender o que é o conceito do comunismo, entender o que é o conceito do socialismo, entender o que é o conceito do capitalismo, entender que a gente vive numa sociedade capitalista e que o atual presidente de comunista não tem nada. Então, eu digo, falta inteligência nas pessoas e querer buscar aprender. Tu começou a estudar mais política? Exato, hoje eu me aprofundo. Lê hoje, por exemplo? Hoje eu leio vários livros sobre política, né? Tem até um que eu recomendo para as pessoas como... Acho que era um livro básico para... Não fazendo propaganda para ela, mas um livro básico que todo mundo deveria ler, Política para Todos, da Gabriela Prioli. Porque ele é um livro muito fácil da gente compreender. Porque até às vezes nesses posts que vocês compartilham no Paralelo, às vezes eu vejo assim que as pessoas comentam assim, tem uma notícia ruim, faz o L. Aí a pessoa não entende que aquilo não é uma competência do governo federal, que aquilo é algo da área municipal, ou que aquilo é da área do governo do estado. Então, falta as pessoas... Eu acho que política deveria, inclusive, ser dado na escola, porque assim a gente teria pessoas que votariam melhor e políticos melhores. Michele, eu te faço a pergunta, né? Eu acho que isso a gente tem a obrigação aqui. Tu acha que a política atual hoje, independente de esquerda e direita, tu vê esses dois campos políticos benéficos para o país hoje ou para a sociedade? Essa polarização? Não, a polarização não, jamais. Porque combate que eu tenho. Não é interesse também desse sistema colocado que não se discuta política, que não... Exato. É esse o grande interesse das pessoas, que realmente as pessoas não debatam sobre política. E aí dessa forma que eu tento trazer política nas minhas redes, dizendo, gente, a gente não precisa ser radical. Sim. A gente pode pensar em ter políticas públicas que beneficiem a todos e que gerem um benefício para a sociedade, não para aquele grupinho. Até para nós chegar já nos finalmente, daqui a pouco, né, o Zé vai concluir. Então, tu não tem hoje um político preferido. Tu tem um pensamento... Exato. Que eu não tenho político de estimação, digo. Que tu defende, né, e não teria, eu apoio mais o fulano, mais o clã. Não. Tu chega na urna e tu fala para as pessoas que te seguem, o teu posicionamento ideológico seria isso? Isso, eu sou mais... A minha grande questão é trazer esse combate à desinformação, à polarização e à desigualdade. Então... Quando tiver políticos que visam buscar acabar com a desigualdade social, são aquelas pessoas que eu vou estar apoiando naquele momento. Eu não tenho nenhum político de estimação. Nunca participou do evento partidário, então? Não. Mas a gente precisa entender que todas essas questões acabam, se a gente não combate, acabam atrasando tudo. Essa própria questão que o pessoal fala muito, da violência, né? A gente tem visto aí a violência... de gênero que aumentou, tudo isso aumentou por causa desse discurso radical, dessa polarização. Então tudo tem uma consequência. A própria questão da violência aumentou com a desigualdade. Como é que uma pessoa... É isso que, até nesse conflito que eu falo, a gente tem que tentar se colocar no lugar, que é o que eu faço todos os dias, e a gente tem que ter essa consciência. Dentro
do meu lugar de privilégio, da minha cor, por ter uma classe social melhor, é confortável eu ficar julgando as pessoas que cometem determinadas atitudes. Mas eu não sei o que eu, Michele, faria se eu estivesse passando fome, se eu não tivesse onde dormir, se eu tivesse sofrido violências dentro de casa. Então, tudo isso é uma construção da sociedade. E dentro desse círculo, as pessoas, né, teu círculo social, né, tu mesmo coloca que tem... como é que as pessoas veem como é que elas te veem em teu posicionamento? Assim, ó, graças a Deus as seguidoras, elas comentam, elas interagem, elas dizem, obrigada por trazer esses temas, obrigada por estar falando. Não, mas eu até te pergunto mais num círculo íntimo, né, de convivência, tu, né, de classe social, porque os seguidores, eu acredito que tu tenha todas as classes, né? Mas eu digo no teu convívio, mas como é que as pessoas, né, te julgam, nesse meio empresarial mesmo. Sim, depois do meu posicionamento político e das coisas que eu falo, né, porque eu não fico quieta. Eu sei, eu entro num lugar, eu vejo quem é que me olha torto, quem é que fica enfim, mas não são essas pessoas que pagam as minhas contas, entendeu? E assim, as empresas eu sempre deixo muito bem claro, né? As pessoas que estão ali, que me seguem, que me acompanham, se aquela empresa quer ter um retorno, é que nem eu digo, ou me ama ou me odeia. Vai ter as pessoas que vão seguir me acompanhando e que vão também ser clientes daquelas empresas. Então, cabe essas empresas também entenderem. Não é todo mundo odeia a Michele, sabe? Te considera polêmica? Sim. Hoje tu te considera polêmica? Sim. O que eu tiver pra falar, eu vou falar. Eu não vou ficar me escondendo. Sim. Perfeito. Então, o podcast Estação 29, né, com o patrocínio Bela História, Antiquário, Brechó, né? Tem de tudo. Tem de tudo, né? Produção de luminárias, cabideiros, aluguel de móveis para eventos, né? E é muito legal o trabalho de restauração que o pessoal faz lá no Bela História, né? Que fica ali na Barão Triunfo, 1283, perto dos Bombeiros. Bom, muito legal o bate-papo com a tempo, Michele, né? Teria bastante tempo para a gente conversar. Eu acho que muito assunto polêmico ficou para trás. Mais uma vez, eu quero ressaltar, Michele, independentemente de se concordar ou não com a posição de alguma pessoa, né? O fato dela ter coragem para se expor já é elogiável. Isso vale para quem é de direita, para quem é de esquerda, né? Extremismos à parte, né? É uma outra situação, né? Eu te parabenizo, né, por essa coragem aí, né? E desejar te agradecendo aí pela participação, né, Rodrigo? Isso. E esperamos que outras vezes a gente consiga né, bater mais papo aí. Sim, legal. vai ser um prazer. Agradecer então, né, Michele, a tua participação aqui, né? Muito obrigado por participar do nosso espaço, nosso podcast aqui que está se consagrando na cidade de Santa Maria e na região, né? Então é importante trazer pessoas que influenciam a nossa cidade, que né, não é natural de Santa Maria, mas hoje já adotou a cidade como... Não, eu sou aqui, eu nasci aqui, que tu falou que a tua mãe morava... Não, mas eu nasci aqui. Que legal, então. Então, né, santamariense, né, um rosto da cidade que já há um bom tempo é uma figura pública conhecida. Colorada, eu sou colorado. Tu não, né, Rodrigo? Nossa, o gremista tô, né, só aguardando ganhar o título desse ano. Não sei. Então, agradecer, né, mais uma vez. E também falar, então, né, com quem está assistindo, que o nosso podcast, ele é transmitido através do YouTube, né, no canal Paralelo 29 e também no Spotify, Estação 29. Então, né, curta, compartilha e principalmente se inscreva no nosso canal. Até um próximo podcast Estação 29.